Olá, meus estudantes do 10º ano. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Na aula 6, vocês aprenderam sobre o que é a lusofonia, certo? Então, o tópico que vamos aprender na nossa aula de hoje é o texto Um Moçambicano no Rio de Janeiro. Nesta aula, vamos ler juntos o texto de início até ao fim. Depois disso, responderemos também algumas questões sobre o texto. Por isso, tomem muita atenção e vamos começar. O homem abriu os braços num abraço desmedido e cego e proclamou aos gritos: "Eu te amo, cidade maravilhosa!" E ficou assim, de braço em Cristo, desafiando a enorme estátua do Redentor. Era uma declaração de paixão ao lugar, feitas às claras por um seu morador. A cidade do Rio de Janeiro merece aquela calorosa paixão. Bastaria que tivesse os morros para ser linda. Mas o rio tem os morros e a lagoa. Toda a cidade bela usa um espelho que é feito de água. Basta que haja um lago para que a cidade possa embelezar. Mas o rio não tem apenas a lagoa. Tem um mar que se bordou em praias e areias brancas. Dessa paixão também eu partilho. O avião ainda vinha descendo e dentro de mim ecoava já a voz de Zil. O Rio de Janeiro continua lindo. Há cidades de onde não nos apetece sair. O Rio de Janeiro é uma cidade para não se estar dentro, na clausura do quarto. Somos impelidos a sair, mesmo que não haja um destino, porque o verdadeiro destino são as pessoas. O meu destino, a minha viagem, é essa língua que é nossa, mas que ali ganha uma nova sensualidade. O Brasil fez o idioma despir-se, assumir trejeitos de dançarina. Bebo esse sabor como se a palavra nascesse em mim pela primeira vez. Eis a minha língua rematerna. O meu hotel dá para a praia e da janela vejo estender-se o Leblon. Não sei se há mais banhistas que vendedores. A todo momento somos convocados por pregões, pelas cores e até
pelos cheiros. Vende-se de tudo. Há sandálias, camarão, lagosta, tecido, aqui diz-se camisetas, panos, castanha de caju, queijo assado na brasa, frutas, rádios de pilhas. A praia é um enorme shopping center. Vou me entretendo naquela corrente de gente passando. Não me interessa o que se vende, mas a própria arte de vender. Em Moçambique, os vendedores de rua valem-se da persistência. O cidadão acaba virando cliente por rendição. Nas praias do Brasil, a tática é quase oposta. O vendedor vence-nos por distração. Basta demorar um olhar, uma atenção, ainda que breve e fugaz. É então que o vendedor usa a arma predileta, a sedução pela linguagem, pelo gracejar e pela eloquência verbal. Uma aguinha de coquinho seladinha até refresca a alminha. Os diminutivos são o retrato oposto do que me está sucedendo. Já ingeri uns tantos litros, já bebi um coqueiro inteiro. E vou marchando pelo calçadão, que é uma passadeira de gente de todas as idades, sexos e raças. Por ali desfila o Brasil na sua infinita diversidade. Por ali passa um povo que assumiu a rua como parte da sua própria casa. Meus estudantes, acabamos de ler o texto Um Moçambicano no Rio de Janeiro, certo? Mas penso que vocês ainda não compreendem bem o texto, porque há algumas palavras que vocês ainda não entenderam bem os seus significados. Assim, espero que o seguinte vocabulário ajude-vos a perceber melhor sobre o sentido do texto. Desmedido, enorme. Às claras, diante de todos. Calorosa, enérgica. Moros, montes de pouco elevados. Bordou, enfeitou. Ecoava, soava ou ouvia. Clausura, isolamento. Impelidos, levados. Sensualidade, encanto ou atração. Trajeitos, gestos. Leblon, bairro nobre na zona sul do Rio de Janeiro. Convocados, atraídos ou chamados. Pregões, anúncios proferidos em voz alta. Vale-se de, usam, recorrem a. Persistência, insistência ou perseverança. Tática, estratégia. Fugaz, rápida ou momentânea. Predileta, preferida ou
favorita. Gracejar, humor. Eloquência, expressividade. Ingerir, bebi. E calçadão, praça ou rua pedonal fechado ao trânsito. Como já tinha dito na introdução da aula, então, mesmo que há várias questões no manual, mas escolhemos apenas algumas perguntas para resolvê-las. Transcreva 2 adjetivos do 4º parágrafo que traduzam a forma como o narrador valoriza a cidade. Os 2 adjetivos são os seguintes. O avião ainda vinha descendo e dentro de mim ecoava já a voz de Zil. O Rio de Janeiro continua lindo. No texto são valorizados não só elementos da paisagem, como também a língua e as pessoas. Assim, a pergunta é: identifique os elementos da paisagem valorizados pelo narrador. Os elementos da paisagem que foram valorizados pelo narrador são os morros, a lagoa, a água, o mar, as praias e areias brancas. Na coluna A desta tabela, encontram-se expressões retiradas do texto, onde se podem observar algumas características diferentes da variedade europeia do português usada em Portugal, certo? A pergunta é: faça corresponder as expressões da coluna A às descrições apresentadas na coluna B. Número 1. Eu te amo. Uso do pronome pessoal, complemento anteposto ao verbo. Número 2. Vinha descendo. Uso do gerúndio em construções com verbos auxiliares. 3. Camisetas. Uso de vocábulos diferentes para designar a mesma realidade. Número 4. Acaba virando. Uso do gerúndio em construções com verbos auxiliares. E número 5. Que me está sucedendo. Uso do pronome pessoal, complemento anteposto ao verbo. Estudantes,
Já lemos o texto, bem como resolver algumas questões, certo? Então, tenho apenas uma pergunta para vocês resolverem. O homem referido no início do texto manifestou a sua paixão pelo Rio de Janeiro de diversas formas. A pergunta é: identifique-as utilizando expressões do texto em relação a gestos, B, tom de voz, C, verbal e D, postura física. Então, meus estudantes, isto foi a nossa aula de hoje. Espero que esta matéria sirva nas vossas aulas. Muito obrigado pela vossa atenção e voltaremos a aprender na próxima aula com o tópico pronomes. Bom estudo e até a próxima sessão. Pusi uma otenki balalais aluno sing hela nudar mestre nudar educador paciência tu servi uniahan lorong anoring ema atu sai ema hiduka ema atu sai matene anoring ema atu sai ema